Olá, hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu acho muito caloroso e para isso eu passei um perfume de figo, porque essa nota de figo na perfumaria ela traz uma calorosidade, um aconchego. Eu acho que é isso que o tema de hoje requer de mim e de quem estiver escutando, né? Além disso, uma particularidade que eu achei um símbolo interessante para o tema de hoje é que o figo é uma inflorescência, ou seja, a flor do figo ela fica para dentro do fruto. Então, o que a gente come, na verdade, é a flor. Então, a florzinha dentro do fruto, simbolizando que muitas vezes o que a gente vai conversar hoje nos passa despercebido, né? E como o figo, ele só é gostoso quando está maduro. Quando está bem madurinho e bem curtido pelo sol, né? Quem já teve a experiência de tirar um figo maduro da árvore, sabe do que eu estou falando. Ou então, se você imaginar, você vai ter essa vivência do figo aquecido pelo calor do sol. É outra coisa. Mas então, eu queria compartilhar com vocês um tema que é essa dos idosos. E até que ponto e de que maneira nós poderíamos pensar em constelação para idosos. Então, assim, eu vou dizer da minha vivência, da minha experiência, que é minha, talvez não seja a melhor nem a única, com certeza não é, né? Nem a melhor nem a única. E, então, assim, ao longo, né, do tempo, eu tive grata experiência de poder constelar pessoas mais velhas, né? E aí, muitas vezes, alguém pode, mas mais velhas, realmente mais velhas, e na faixa dos 70, 75 anos, e aí as pessoas podem questionar, nossa, mas estava lúcido, aproveitou, da onde que veio isso? Essa necessidade foi a própria pessoa, esse desejo foi a própria pessoa que manifestou? Então, nas constelações, né, para a gente constelar, a própria pessoa tem que manifestar o desejo, né? Então, eu tive algumas experiências, algumas vivências muito interessantes, em que as pessoas, né, no caso, manifestaram um desejo e foi uma vivência muito transformadora. Agora, o que eu queria dizer para vocês é assim, muitas vezes o idoso, a gente não consegue levar até uma constelação, como foi o caso do meu pai. E então você não consegue levá-lo por N motivos. Às vezes o idoso quer, como por exemplo, meu pai queria ser constelado antes de morrer, mas não deu, porque ele mora fora de São Paulo e não teria condição dele vir para São Paulo, ser constelado, na época não tinha pandemia, então não daria para ele vir para São Paulo, dormir aqui, longe da minha mãe, uma série de questões. Então, qual foi a opção? A opção foi eu ter conversas com ele, e também no caso com a minha mãe também, conversas sistêmicas. E o que seria uma conversa sistêmica? Seria uma conversa que você aborda a vida, as relações familiares, você vai com o pensamento sistêmico e você vai conduzindo aquele fio. E aí, o idoso ele sempre está disposto, né, a olhar para o passado, a conversar. E o que de diferente eu vim trazer para vocês? Uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Então, sentei os dois na mesa, um belo dia, meu pai e minha mãe, e aí começamos a conversar bem despretensiosamente. Conversamos do passado, da família dele, dos pais, dos avós, família, enfim. E ele se animou, e minha mãe estava ali prestando atenção. E aí, ele fez uma colocação. Fiz uma colocação. E aí, eu repeti o que ele tinha falado. Eu não o contradisse, óbvio, não dei minha opinião. E eu apenas repeti o que ele tinha dito. Falei, pai, então, o senhor está me dizendo isso. E sem nenhuma crítica, bem tranquilamente, né? E fazendo um movimento reflexivo. Minha mãe escutou. Estava na mesa. Minha mãe escutou
e falou: Oswaldo, eu não vejo assim. Ele falou: ah, é? E aí ela colocou o ponto de vista dela sobre uma circunstância de vida, de alguma maneira dando uma outra roupagem a um sentimento dele, né? Ai, foi uma benção. E aí, por que mais ainda? Porque foi ainda mais surpreendente. Minha mãe tem demência. Minha mãe tem demência. Então, até que ponto, né, a gente pensa, até que ponto essa pessoa está percebendo, está ciente do meio em que ela se encontra? Esse momento foi único na minha vida. Único. A interação dela com ele, a consciência dela e o que disso resultou. Então, eu venho dizer para vocês que todos esses movimentos em direção aos nossos pais, eles têm um retorno, eles têm uma validade, eles têm um retorno para nós, um retorno que é inimaginável, é imensurável. Então, por mais que vocês tenham motivos, justificativas para se afastarem do pai de vocês, eu digo que escutem a história, coloquem essa história dentro do coração de vocês. E o ser humano está vivo até a hora que está vivo. Então, tudo vale a pena, até o último dia. Até o último dia. Tive experiências lindas com idosos, lindas. E o importante disso, qual é, no meu ponto de vista, pensando nessas muitas experiências, né, essas vivências todas, o que é importante? No caso de todos, né, criança, adulto, todo mundo, mas no caso de idosos, o que eu acho que fez a diferença? O que fez a diferença? Foi parar e escutar. Parar. Sabe aquele espaço entre um pensamento e outro? Parar. E aí, perceber quanta vida tinha ainda para ser vivida e revivida. E o quanto isso foi importante para que, no caso do meu pai, faleceu ano passado, para que ele falecesse com uma consciência diferente. Nossa, eu queria trazer isso para vocês. Queria muito trazer. Muito. Tudo de bom.